Bom dia, excelente jornada humana para todos que agora assistem mais essa reflexão. E hoje eu estava pensando no poder, né? Lembrei de um filme que tinha o título Os Jogos do Poder. Várias pessoas nesse mundo estão jogando para ver quem tem mais poder. E essa é a qualidade, né, do orgulho. A pessoa que está no falso ego, ela sempre está tentando estar acima da outra pessoa. Ela quer sempre superar aquele que tem mais riqueza, poder, fama. E assim a humanidade, dentro desse parâmetro da escuridão, onde as pessoas se identificam com essa forma material e que aceitam os valores de um sistema que faz você pensar que você vai se destacar de todo mundo, tendo mais dinheiro, mais poder, mais fama, status, conhecimento, de modo que temos que pensar nisso. O poder, né? O poder. Somos marionetes de um sistema que é quem realmente tem o poder, que está controlando todo mundo, e esse sistema coloca cada pessoa numa posição específica de acordo com o orgulho dela, com o falso ego, num cargo de poder, e aí essas pessoas com esse assim chamado poder começam a querer manipular todo mundo, se destacar, e isso é como uma doença. O poder é como uma doença, você é mais do que dinheiro. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é simples, humilde. Porém, quando você tem o poder, quando você tem um cargo de confiança, né, um cargo alto em algum lugar, você imediatamente se transforma numa besta humana. Lembrei besta humana, né? Como eles falam muito, o anticristo vai vir e vai dominar tudo, e ele vai controlar todo mundo, e todo mundo vai ficar sofrendo, e ele tem ódio de igrejas, ódio de tudo que patrocine o bem, a luz. Dessa maneira, sempre essas histórias, certo? Então, anticristo, acredito que todo mundo que tem essa ganância, esse sentimento de que eu sou poderoso, nesse sentido mais do falso ego, da pessoa que ainda não está no espírito, né? Esse poder, entre aspas, que deveria ser um aprendizado para a pessoa que está no alto cargo, usar o seu coração para servir realmente, tendo uma base espiritual. Então esse é o poder santo, né? O poder divino, o poder real. Já esse poder aí do anticristo, ele é antidivino. Da mesma forma que há vários cristos nesse mundo, várias pessoas com o poder, atuando através do poder de Deus, usando a potência divina que está no coração para fazer o serviço devocional, amoroso, levando luz, levando generosidade, caridade, tentando fazer o outro feliz, sem pensar assim na sua felicidade, ou seja, a felicidade do outro é a felicidade da pessoa que tem o poder de Deus em ação. Certo? Então esse é o verdadeiro poder, o poder do amor. Esse é o poder de Deus que você consegue assimilar no seu coração e automaticamente você quer que todo mundo desperte desse falso ego
dessa mentira que as pessoas aceitam dentro de uma manipulação de um sistema que faz com que elas enlouqueçam. A pessoa quer ter mais poder que Deus. Ela nem acredita em Deus, nem teme a Deus nesse sentido de que eu estou indo contra as leis de Deus, contra o plano divino. Então essa pessoa se torna uma grande arrogante, e com a sua arrogância ela disputa posições nesse mundo com outras pessoas que têm essa mesma característica, e isso corrompe, né? A mente humana, corrompe o amor, a devoção, a espiritualidade. Tudo é deixado de lado para você se situar nesse tipo de poder falso, que é o poder de Maia, né? A pessoa acha que ela tem status, que tem muito dinheiro, ela acha que quanto mais ela tem as riquezas, mais cargos de poder, mais ela acha que pode fazer o que ela bem deseja, e aí ela fica com aquela repulsa, né, daquele que não tem poder, dos pobres, das pessoas que não têm uma determinada inteligência, dependendo aí do campo de poder dessa pessoa, né, uma pessoa que tem o poder da erudição, o poder do conhecimento. Ela olha para as outras pessoas e fala como elas são ignorantes, elas não têm o conhecimento que eu tenho. Mas, na verdade, essa pessoa ela é uma inútil, né? Se você tem muita teoria, como dizia Srila Prabhupada, você é um burro de conhecimento, um burro intelectual, um burro carregando uma redoma cheia de livros, de informações, e que, apesar de todo esse conhecimento, está comendo capim, né? Então temos que meditar profundamente nisso, sobre a questão do poder. Lembrei de uma frase aqui da Bíblia que fala: tudo posso ao poder, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Deus no seu coração. O seu poder sempre é o poder de Deus, esse é o poder real. Mas Deus no coração daquela pessoa que é considerada pelo Bhagavad Gita um demônio nesse mundo. Demônio é aquele que está querendo a posição de Deus. Então existe essa força anticrística no mundo junto com a força crística. A mentalidade anticrística não quer que a mentalidade crística permaneça no planeta, porque vai de contra aos interesses daquele que não quer que haja o amor manifesto, a alegria, a adoração a Deus. Então a pessoa que está nessa posição do falso ego, ela tem ojeriza, né? Ela não quer que esses seres que estão com o poder do amor divino manifestado em seus corações tenham relevância nesse mundo. Mesmo porque, inconscientemente, elas sabem que essas pessoas, por mais simples que sejam, se elas têm o poder de Deus, se elas são devotos verdadeiros do divino, que estão sempre bem, têm uma vida simples, são pessoas que têm um certo contentamento, que entendem as leis espirituais do karma, que são pessoas de luz. Então isso incomoda muito essas pessoas, porque para elas o sentido da vida é ter mais dinheiro, é conquistar mais espaços, é dominar mais as pessoas. Então esse é o reino anticrístico. Cada pessoa, seja na política, na religião, até mesmo um síndico de prédio, né? Elas se acham detentoras desse poder de que elas é que são o padrão
que todo mundo tem que seguir, e é assim porque ela estabeleceu que é assim, e muitas vezes vai passar por cima das leis humanas, e já passou por cima das leis divinas há muito tempo. Cada um de nós, o Senhor Chaitanya, né, diz que cada um de nós somos servos eternos amorosos de Deus. Não importa a posição que você está nesse mundo. Antigamente, os assim chamados reis santos, os monarcas, eles gerenciavam o reino deles através do amor de Deus. Certo? Eles faziam com que todo mundo tivesse uma habilidade espiritual, um dever para participar do coletivo, todo mundo, um ajudando o outro, sem essa coisa de inveja, sem achar que um é melhor do que o outro. Cada um está numa posição, é igual você falar, o engenheiro é melhor que o lixeiro. Certo? Dentro de uma convenção social, de um sistema que dá certos valores de acordo com o falso ego, parece que o engenheiro que ganha mais, ou que faz uma atividade mais difícil, é mais importante do que um lixeiro que... Mas a atividade do lixeiro, para mim, é mais difícil, relativamente, do que o engenheiro, né? Quem já não viu aí um lixeiro trabalhando. Então temos que meditar nisso. Não é questão que a pessoa é lixeiro ou engenheiro. Os dois são servos, estão trabalhando para o governo de acordo com as suas respectivas posições. Pode ser que um ganhe mais, outro ganhe menos, mas nenhum tem poder mais do que o outro porque está numa certa posição social, ou numa posição espiritual, ou numa posição política, né, religiosa, ou dentro da sociedade, dentro de uma instituição. Temos que pensar isso. Poder. Né? Quando eu falo essa palavra poder, eu sinto a presença poderosa de Deus em meu coração. E da mesma forma como a gente tem visto aí ultimamente, no globo terrestre, podemos ver que às vezes se destaca uma pessoa que tem muito poder, que está querendo acontecer, fazer as coisas do jeito que elas querem, e é assim que todo demônio faz. Não que demônio seja uma pessoa má, porém ele está embargado, né? Embriagado de poder, embriagado de achar que ele é mais. Isso é um demônio. A pessoa santa, ela quer servir. Ela quer que todo mundo compartilhe, que todo mundo participe igualmente, no sentido de que todo mundo está se devotando a Deus, não no sentido idealista, né? De um partido religioso, de um partido político, não. A idealização de que todos nós somos espíritos, filhos de Deus, iguais perante Deus, porém cada um tem um talento nesse mundo que deve usar dentro de uma cooperação social, política, religiosa, né, institucional, e assim todo mundo caminhar de boa, sem falar, aquela pessoa é melhor que a outra, essa instituição é melhor que a outra, essa religião, nossa, essa aí que é a boa, que é a certa, né? Ou então esse partido político que é o bom. Assim, tudo é dividido para a gente perder a noção. É isso que o sistema faz. O poder do sistema vem da divisão, e dessa divisão cria-se confusão, e dessa confusão vem o fanatismo, e desse fanatismo o poder pode tomar direções muito abusivas. É isso que nós temos que saber, né? Meditar. Temos que ser mais tranquilos, mais mansos, mais humildes, entender que só existe um poder, que é o poder de Deus. Então, como eu estava falando aqui antes, assim como Deus dá o poder para um devoto, para um Cristo,
Cristo significa aquele que está ligado com Deus. Assim também Deus dá o poder para um anticristo, aquele que não está ligado com Deus. Porém, o poder de um Cristo e de um anticristo vem de Deus. Porém, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, seja de um demônio ou de um santo. Assim, se a pessoa está achando que tem muito poder, que ela é senhora de si mesma, que ela pode fazer o que quiser, pode cortar a liberdade das outras pessoas, porque ela é ela, então é uma coisa assim, doente. E podemos ver no mundo muitas pessoas, né, principalmente no campo político, no religioso também, pessoas que simplesmente estão querendo ditar as ordens, né? Por isso que fala ditadores, ditar as ordens. Não tem nada a ver com representações ideológicas, não, é a pessoa que está ali, independentemente de algo, vamos supor, a religião, que todo mundo deveria adorar a Deus, mas se a pessoa que está ali na frente, comandando, tem um aspecto ditatorial, tudo aquilo que é a ciência do Cristo, a ciência da ética, do amor, de estar feliz nesse mundo, de contemplar o divino, de adorar, essa pessoa vai destruir tudo isso. Assim, quando o mestre, por exemplo, Jesus veio a esse mundo, ele passou isso, a energia crística naturalmente, não precisou fundar nenhuma religião, nenhuma filosofia. Ele foi o exemplo, né? Foi o exemplo de um Cristo, daquilo que devemos ser, tá? E o anticristo a gente pode aí ver muitos nesse planeta e não devemos aprender com eles nada, temos que sair fora, temos que ver o mau exemplo, tá? A energia anticrística é uma energia medonha, é uma energia que causa asco. Imagina essa soberba, da onde vem isso? É o falso ego em alto grau, alto nível. E então percebemos isso, que é um lutando contra o outro. E assim, às vezes, a pessoa que está empoderada durante algum tempo, acha que está mandando, que é o senhor da circunstância, que ninguém pode fazer mal para mim, que eu sou o bonzão, essa pessoa naturalmente vai encontrar uma que é superior a ela. E aí ela vai ver que ela não é nada perto daquela outra. Compreende? Aí aquela outra vem, agora então eu vou mostrar o meu poder para essa outra pessoa que se acha muito poderosa. E no final você vai ver que essa pessoa que tinha muita soberba, enquanto aquela outra pessoa que tem mais soberba ainda não apareceu, essa outra pessoa vai esmagar essa pessoa aqui como um inseto. Ela vai ficar bem pequenininha, o poder dela perto do poder dessa outra pessoa, que tem uma correspondência de posição dentro, não só desse planeta, como dentro do universo, há vários planetas, cada pessoa com uma posição. Tem seres que estão explorando outros planetas, que são chamados deuses, né? É isso que o falso ego quer. Ele quer ser apreciado como um deus, certo? Então tudo isso é ilusão, tudo isso é loucura. Loucura completa. E daí a pessoa que se acha muito, né, bonzão, vem o outro lá e esmaga ela e todo mundo está assistindo a soberba daquela pessoa indo embora. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Temos que cultivar, né? Quando eu falo valores crísticos, significa que temos que cultivar a união com Deus em nosso coração e viver de acordo com a vontade divina, numa atitude mais humilde, entendendo que a felicidade não é algo de outro mundo, a felicidade é um estado de consciência na qual você está interligado com o divino no seu coração. Tá? Então você tem que meditar nisso. Todos os impérios, né, caíram. Todos os impérios caíram.
ou estão sobrevivendo de uma forma disfarçada, agora expandida em várias pessoas. E quando fala assim, mas o anticristo vai voltar, o anticristo já voltou há muito tempo, e Jesus já voltou também há muito tempo. Tudo isso está acontecendo na vida interna das pessoas. E as pessoas, de acordo com suas tendências, elas estão escolhendo, eu quero viver uma vida mais no espírito, mais no divino, eu quero seguir um processo espiritual, eu quero me associar com pessoas que realmente são mais tranquilas, que estão buscando a verdade da vida, enquanto que as pessoas que têm uma tendência mais do anticrística, elas estão buscando se associar com pessoas que têm mais poder, têm mais dinheiro, têm mais influência na sociedade. Aí quando aparece uma pessoa, vou fazer um curso para você ganhar muito dinheiro, ou um sistema hipnótico que você vai poder controlar a mente das outras pessoas. E assim cada um está escolhendo a cada momento a sua vida de poder, seja crístico ou anticrístico. Temos que meditar nisso, tá? Então essas forças anticrísticas, elas podem te dar um usufruto ilusório nessa vida, porém vão ter consequências muito negativas, porque você está indo, né? A pessoa está indo contra o plano de Deus, contra as leis divinas. A lei divina é a lei do amor. Por isso todo mestre fala, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, exerça a lei do amor para todo mundo, não tenha essa ganância, não pegue as coisas que não te pertencem, e se você foi colocado numa posição elevada em determinada instituição, use esse poder para fazer um equilíbrio social, um equilíbrio de toda a humanidade. Crie métodos para que essas pessoas despertem espiritualmente ou que possam fazer a prática de se libertar da ilusão. É isso que temos que observar sempre, tá? Então no Bhagavad Gita, o próprio Senhor Krishna, ele, no capítulo 16, né, ele descreve sobre como pensa um demônio, né? Eu vou ver se eu pego aqui o livro aqui, eu vou recitar para vocês porque me veio esse verso. Então aguenta aí. Bom, peguei o livro aqui, é o verso 13 ao 15 do Bhagavad Gita, capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas, tá? Então, olha só o que Deus fala aqui no Bhagavad Gita. Entre outras coisas, né? Eu só vou falar esse verso aqui. O ser demoníaco pensa, tanta riqueza eu tenho hoje, e vou ganhar mais conforme os meus planos. Tenho tanto agora, e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei este meu inimigo, e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso, feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, darei em caridade, e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles, os demônios, né, são iludidos pela ignorância. Tá? Então, olha só que verso esse aqui. Mostrando, Deus está falando, olha, se você quiser entender se você é um demônio ou um ser divino, leia aí o capítulo 16 e veja se essas tendências existem em você. Então tem gente que fala assim, se aquela pessoa tiver almejando o cargo que eu quero, eu vou matá-lo, eu vou exterminá-lo. Ele é meu inimigo.
Ele não pode concorrer comigo. Eu sou mais rico, eu sou mais poderoso, eu sou mais feliz. Dessa maneira, né? Os demônios, eles vão agir nessa atitude de exterminar do planeta aquele espírito que desejou também, com esse sentimento de poder, ou não, né? Às vezes não deseja ter esse poder todo, mas ele está imbuído dessa ganância infernal, sem fim. E ele acha que está pensando no futuro eu vou ter mais poder. É isso, é uma loucura, é uma doença. Não há limite para o desejo de explorar, de desfrutar, de conquistar, a luxúria, a cobiça, a ira, tudo isso é o que personifica um espírito anticrístico que não se rende ao divino. E daí podemos ver esse circuito de poder desde as esferas mais elevadas até numa comunidade assim super pobre, onde uma pessoa se destaca e acha que ela é que manda, né? Assim, vamos dizer, até mesmo num lugar onde tem o chefe das drogas, tá ali, né? Não pode nem sair dali porque tá toda a polícia em cima, mas ali naquela comunidade ele é considerado, todo mundo tem medo dele, porque ele fala, se ninguém me obedecer aqui, eu executo, eu sou mau mesmo, eu sou poderoso. E é assim que é a humanidade atual, né? São bestas humanas, desde lá do superior, do máximo ao mínimo do mínimo. Essa tendência anticrística existe em todo mundo, esse poder nefasto, porque as pessoas não querem se render a Deus e viver uma vida simples, feliz, sendo que o devoto de Deus, ele tem o poder de Deus. E com o poder de Deus sintonizado na energia amorosa, o devoto de Deus, ele pode ter o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele não precisa acumular coisas, ter muitas posses, ter um prestígio. Um devoto puro nesse mundo, ou um Cristo, ele naturalmente recebe a atenção especial de Deus. E Deus realiza todos os desejos dele. Só que na sintonia do amor, o devoto puro, apesar de ser muito mais poderoso que qualquer ser desse mundo, nas altas posições de um sistema que é corrompido, pelo menos em Kali Yuga, esse devoto tem o maior poder do universo. Os semideuses, a hierarquia superior, todo mundo serve amorosamente um devoto de Deus que está aqui nesse mundo, agindo pacificamente, explicando sobre a situação, né, da vida espiritual, querendo trazer luz para todo mundo. Então Deus, ele está no coração, está dentro do coração de um ser crístico e dentro do coração de um ser anticrístico. Ele é o centro do poder. E Deus, ele é neutro. Assim sempre vai depender de você como você vai exercer o seu poder nesse mundo, seja em amor ou seja em orgulho, soberba, em falso ego. De modo que você não tem que ter medo do poder de ninguém, porque ninguém tem poder próprio. É um poder de Maia, um poder da ilusão, um poder que existe para criar medo, para criar angústia, ansiedade nas pessoas. Só traz malefícios. Mas o devoto não, ele simplesmente é imbuído de todo o poder de Deus, o poder autêntico, e através desse poder ele segue
a vontade de Deus em seu coração através da intuição, e é um centro de energia nesse planeta que ancora forças que vão transmutando automaticamente toda a humanidade, porque todos nós somos ligados. Somos ligados, né? Uma teia de energia onde cada alma é ligada com a outra alma, e que uma alma está vibrando internamente, ela está exercendo influência divina e espiritual em todo mundo. Compreendeu como é a coisa? Você não precisa salvar o mundo, você tem que renovar a sua mente, transformar o seu mundo numa energia crística. Só assim, sendo o exemplo e vivendo nessa verdade, você vai conseguir influenciar outra pessoa para que ela pare de desejar a ilusão, o falso. Que ela não se torne uma pessoa hipócrita, como esse verso que eu falei agora, né? É uma pessoa que faz caridade para suavizar a sua consciência, porém, no coração dela está imbuído de poder, de controle, de querer desfrutar da vida ao máximo, sem perceber que a maioria das pessoas estão sofrendo na miséria exatamente porque ela junto com outros, né, estão retirando todas as possibilidades agradáveis de uma pessoa viver bem nesse mundo, e em função dessa miséria as pessoas se degradam, se drogam, criam várias desavenças nesse mundo, familiares, começam a adotar conceitos de ódio, até esse ponto em que você chega nesse ponto em que a outra pessoa não pode existir se ela está pretendendo o que eu quero, e eu tenho o direito de tirar a vida dela, assim também como tirar a vida dos animais, e as pessoas ficam todas nesse sentimento de que eu sou poderoso, eu que domino, eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Então, para fechar aqui com chave de ouro, dando o exemplo lá do Srimad Bhagavatam, que é uma escritura védica maravilhosa, que deveria ser leitura obrigatória, né? Se eu fosse um grande político que administra as escolas, eu iria fazer com que isso fizesse parte da educação das crianças. Ouvir, né, as mensagens divinas sem o conceito religioso. Então o Srimad Bhagavatam, ele conta muitas histórias, é bem interessante. E aí, falando nesse caso aí do usufruto do poder de uma pessoa que pode ser derrubada facilmente por uma outra pessoa que tem mais poder do que ela, tem a história no Srimad Bhagavatam do canto 7 da encarnação de Deus, chamada Nrsimhadeva e Prahlada Maharaj. Lógico, eu não vou contar aqui toda a história, isso aí pode ser em outra reflexão. Mas o ponto é exatamente isso que eu estou falando, de um achar que tem mais poder que o outro, e quando o outro vem, não é nada. Então o pai de Prahlada Maharaja, chamado Hiranyakashipu significa cama e ouro, conforto e fortuna. Então Hiranyakashipu já é um nome bem simbólico, né, dos demônios. Os demônios querem todo o conforto para eles, querem todo o ouro e o resto que se lixe. De modo que Hiranyakashipu, ele conseguiu ser a pessoa mais poderosa, não desse planeta Terra, mas de todo o universo. Ele fez muitas atividades espirituais, meditações, né, concentrações visando isso, conquistar o poder universal. Ele não estava satisfeito só com um carguinho político ou religioso aqui no planeta Terra, não. Ele queria conquistar todo o universo. E aí ele entrou em meditação, e a meditação dele foi tão poderosa, ele ficou anos sem comer, ele já estava todo esquelético assim, e o Senhor Brahma, que é o criador desse universo, detentor desse poder dentro
dessa redoma, né, universal, teve que se apresentar a Hiranyakashipu, tamanho poder concentrado que ele adquiriu, que ele estava perturbando todo o universo. E aí o senhor Brahman, que dá bênçãos, né, para a realização de desejos, apareceu perante ele e falou assim, mas o que você quer? Aí ele pediu o poder, né, que ia superar o senhor Brahma em poder. Olha que coisa magnífica isso. Ele queria ser mais poderoso que o senhor Brahma. Mais poderoso que Deus, né? Essa é a verdade. E aí ele recebeu esse poder, né? Retornou, e aí começou a fazer o que um tirano faz. Queria que todo mundo o adorasse como Deus. Ele falou, não tem negócio de adorar Deus. Eu sou Deus, eu quero que você me adore, vocês me adorem. Quem não me adorar, eu vou tirar aqui do planeta. Então, por muito tempo, né, ninguém, nem os semideuses tinham coragem de chegar diante dele, porque ele estava com o poder dado pela bênção do senhor Brahma. O senhor Brahma é um ser de uma consciência que a gente nem imagina, né? Imagina, ele criou o universo. Ele tem o poder de Deus de criar um universo, certo? Mas um universo, para Deus, é um grão de areia. Mas para o senhor Brahma era o universo. E Hiranyakashipu, isso faz parte de um passatempo, né? Que é isso que eu estou falando agora da pessoa perder o poder. Ela se achava o máximo. Tinha uma porção há séculos, né? De pessoas que ficavam ali babando o ovo de Hiranyakashipu. E ele tinha esse filho, né, que era um devoto de Deus. Mas no caso aqui eu não vou por essa linha, não. Então chegou uma hora que ele estava tão tirânico, ele estava tão orgulhoso de si, que ele estava inclusive maculando o seu filho, que era um devoto de Deus. E para o divino, isso é insustentável. O demônio pode controlar o universo, mas ele não pode fazer mal para um devoto dele. Tá vendo? Por isso que é bom ser um devoto de Deus. E para lá do Maharaj era muito amoroso, era um devoto puro de Deus. Aquele corpo de criancinha, né? Tinha uns 5 anos de idade. De modo que Hiranyakashipu começou a fazer muita maldade com Prahlada Maharaj. Só que ele nunca conseguia infligir o sofrimento que ele queria, porque Deus no coração de Prahlada Maharaj protegia ele de todas as maneiras. Certo? Essa história eu vou contar depois para vocês. E aí Hiranyakashipu, no auge, né, da sua ganância, ele desafiou Prahlada Maharaj, mas onde está esse seu Deus aí que você fala? Você é meu filho, você tem que me adorar, eu sou Deus, eu sou a pessoa mais poderosa desse universo. Aí Prahlada falou assim, não, Deus está dentro de tudo. Aí ele falou, então Deus está dentro dessa pilastra aqui do meu castelo? Aí ele falou, sim, está em todos os lugares. Aí ele falou assim, então eu quero ver. Então ele pegou né, como os demônios fazem, né, cortou aquela pilastra no meio, e dali saiu a encarnação, metade homem, metade leão. Tem motivos por Deus estar nessa forma. Ele apareceu perante Hiranyakashipu e falou, eu estou aqui, e agora? Aí ele falou assim, agora eu vou te matar, para provar para o meu filho que eu sou mais poderoso que você. E aí, né, todo mundo já sabe a história, porque o próprio poder de Hiranyakashipu, do senhor Brahma, é Deus que dá esse poder. Deus deu o poder ao senhor Brahma e deu o poder anticrístico para Hiranyakashipu. E o poder crístico para o senhor Brahma. E aí Hiranyakashipu falou assim, não, você vai ver, papai. Eles começaram a lutar. Aí Deus ele fica brincando de brigar com o demônio. Deus gosta de brincar, de lutar. Coisas de Deus, né? Não vamos procurar entender muito isso.
Mas só para fazer o passatempo durar um pouquinho mais. E para ver, e para dar o exemplo para a sociedade. Olha, o demônio aí todo nervosinho me atacando. Aí Deus finge que cai, e o demônio, tá vendo, eu derrubei ele, eu vou matar. Nada, tudo encenação, né? Imagina. A própria alma de Hiranyakashipu é uma energia de Deus. O poder de Hiranyakashipu é o poder de Deus, tudo é de Deus. E Deus aparece em frente a ele e ele não reconhece. E aí fala, vou matar, mas não vai matar, como vai matar? Entendeu? Então, e para lá do Maharaja, enquanto o demônio estava lutando com seu pai, ele estava contemplando em amor a presença de Deus, que era aquele no qual ele vivia em intensa devoção, em serviço devocional. Ele explicava a filosofia espiritual para os seus amiguinhos de escola, para que eles também se tornassem devotos puros, e isso era a mágoa de Hiranyakashipu. Então ele falou, vou matar esse Deus de para lá do Maharaj e depois tudo vai ser conforme eu quero. Porém, teve uma hora lá que Deus cansou, pegou ele, botou ele no colo dele e estraçalhou Hiranyakashipu em seu colo, né? Ou seja, matou ele com as mãos, assim como uma formiga, como um elefante pisa numa formiga. Eu acho que é esse o exemplo que dá. Como um inseto, né? O cara que era mais poderoso do universo se tornou um pequeno inseto nas mãos de Nrsimhadeva, Deus. E aí depois segue o passatempo. Aí vem depois que essa pessoa foi eliminada, os semideuses ficaram aliviados, né? Todo mundo, nossa, graças a Deus. E aí ele senta no trono dele, os semideuses trazem presentes, para lá da Maharaja vai lá, tentar acalmar a ira de Deus, né? Nrsimhadeva é a encarnação da ira de Deus. Quer dizer, isso é simbólico também. Quanto mais você se acha um ditador poderoso nesse mundo, mais essa ira transcendental de Deus se manifesta. Então chega um ponto que tem que ter um limite, né? Deus não criou essa existência para ter pessoas que ficam torturando outras, tá? Pode ser que seja um jogo da dualidade, um jogo de poder. Porém, quando alguém está indo além dos limites, como o próprio Deus fala no Bhagavad Gita, quando há muita irreligião e pouca religião, eu volto pessoalmente para resolver a questão. Porque Deus está em tudo, está em todos. Deus ele pode se manifestar a hora que ele quiser, com qualquer forma, de um jeito informe. Ele pode mandar os semideuses, ele pode mandar os devotos puros, ele pode empoderar uma pessoa qualquer de fazer o que quiser. Mas ele deixa rolar os passatempos, porque isso faz parte de uma lição. Você vendo uma pessoa ditadora, uma pessoa que tem muito poder, que é má, você vai aprendendo o lado bom. É assim que a gente aprende aqui nessa escola. Mas Deus é neutro, ele vai ali, dá bênção para um, extermina outro, mas ele é neutro, ele é transcendental, ele não tem nada a ver com essa energia material aqui. Mas ele está no coração de todo mundo, esse é o poder místico dele, e se você está voltado para ele, ele te empodera com a energia de amor, que é a energia que ascensiona para o mundo espiritual, Vaikuntha Lokadama, né? Esse é o nome da atmosfera espiritual. E se você prefere não se render ao divino, você continua nessa existência material e alguma outra experiência, obtendo as consequências ou os resultados daquilo que você semeou. Quem semeia esse ódio, né? Como a gente leu aqui no Bhagavad Gita, esse sentimento de ter mais, de desfrutar, de deixar todo mundo de lado, né? Odiar é o próximo como eu me amo, né? Seria esse do demônio. Então você tem que amar. Se você se ama, se você sabe o que é bom, o que é gostoso, o que te faz feliz. E uma vida simples é a coisa mais bacana, mais gostosa. Você estar na natureza, você ter saúde, você ter amigos, né?
queridos, fiéis. Então aí você naturalmente recebe os resultados do amor ou os resultados do desamor. E tudo faz parte de uma experiência e está tudo certo. Está tudo certo. Só que temos que levar esse conhecimento para as pessoas fazerem a escolha eterna. Tudo nesse mundo que é relativo a poder vai acabar. Vai acabar. Todo mundo vai cair de sua posição um dia. Sempre vai ter essa competição, essa disputa, essa separatividade dentro do reino de Maia, das pessoas que estão no falso ego, que estão nessa mente separatista. Porém, quando você aceita as instruções de Deus, por exemplo, do Bhagavad Gita, você emerge na unidade divina, onde a sua consciência tem uma relação com a consciência suprema, você sabendo que sua consciência é uma derivação individual da consciência suprema. Você é a energia de Deus em ação nesse mundo, para servir, para amar, para aceitar também o serviço dos outros de bom grado, com amor. Mas se você não faz isso, você usa do seu poder de uma maneira que vai te prejudicar muito na existência. Então deixa Deus acontecer na sua vida, deixa Deus te inspirar, fica sempre em gratidão, certo? E vive uma vida saudável até o momento em que você tiver que abandonar essa forma física. Temos que aproveitar as lições da vida. Então fica sabendo simplesmente isso: quem tem o desejo de poder sempre vai ser superado por outra pessoa que tem mais poder, mas essa pessoa que tem mais poder aqui no planeta Terra não tem mais poder que um semideus. O semideus não tem poder mais do que outros seres avançados e ninguém tem mais poder que Deus. E se você está com Deus, você tem o maior poder da existência e você é o mais rico, você é o mais lindo, é o mais desfrutador dessa vida, porque viver em Deus é viver nesse êxtase, nessa capacidade de compreender tudo e estar em bem-aventurança, mesmo enquanto você estiver expressando essa forma humana aqui nesse mundo, ou expressar uma outra forma em qualquer lugar, que você tem que estar sempre consciente de si mesmo e de estar sempre ligado com o divino, nessa consciência unitiva, qualitativa, e daí a vida é eterna, muita coisa vai acontecer, muita coisa bacana. Agora, nesse momento, eu estou numa forma humana, fazendo uma reflexão dentro de uma realização, não é simples conhecimento, é uma realização, e nessa realização, as pessoas que tiverem oportunidade de ouvir essa reflexão vão fazer escolhas com um nível de informação maior. Certo? Então é por isso que eu sempre falo: meditem, reflitam, escolham logo o lado divino. E essas pessoas que estão aí disputando poder no mundo, fama, riqueza, deixa elas. Esquece essas pessoas. Tudo delas é ilusório, tudo é falso, tudo é passageiro. Essas pessoas são inseguras, estão sempre com medo, são sempre interesseiras. Elas não têm alma, não têm amor no coração delas. Certo? Mas o devoto não, o devoto ele tem Deus. E se ele tem Deus, ele tem tudo. Porque a partir do momento que um devoto autêntico, fidedigno de Deus, manifesta um desejo, o poder de Deus age para realizar o que ele está com vontade. E o devoto nunca pode desejar mal de ninguém. Não, aquele cara aí. Não, você tem que compreender, você tem que transcender. E na transcendência você observa os modos da natureza, né? Bondade, paixão e ignorância. Isso é descrito no capítulo 14 do Bhagavad Gita, para quem quiser entender o que é isso. Cada pessoa está sendo controlada por um tipo de energia que faz elas agirem de uma maneira inconsequente, insensata. Mas o devoto não, ele está entendendo tudo, ele observa as pessoas, tanto as pessoas crísticas como as pessoas anticrísticas, e ele observa e sabe que faz parte do processo de aprendizado daquela alma.
através das consequências, dos resultados do amor e dos resultados do poder odioso, né, do poder do falso ego, vão vir novas lições que vão burilar o espírito até que ele vai chegar nesse ponto em alguma vida onde ele vai escolher se render a Deus, ter uma vida simples, com pensamento elevado, gerar somente do seu coração essa energia amorosa, que é a energia de Deus. E daí ele vai viver de uma maneira, né, que nunca tinha vivido antes. Se você está vivendo na vida transcendental, isso está além de qualquer estado de consciência relativo ao falso ego dentro dessa existência material. Planetas superiores, planetas intermediários, planetas superiores, planetas infernais, não importa, importa é a sua consciência, aonde você está aqui agora. Você está vivendo em amor por Deus, você está irradiando para o lugar em que você está, para o planeta, para o universo em que você está, você tem que irradiar amor, 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 está tudo dentro de você. Você é a consciência que está por trás de tudo, certo? Tudo que existe é um espelho da sua consciência. Se você estiver na consciência de Deus, você vai passar a ver Deus em tudo, assim como Prahlada Maharaja via Deus em tudo. Deus está nessa pilastra. O pai demônio dele falou. Aí falou, está, lógico, eu estou vendo aqui. Isso é a consciência de um devoto puro, ele nunca perde Deus, e Deus nunca perde ele. E isso é viver em bem-aventurança. Compreendam isso. Certo? Então vamos exercer o nosso poder amoroso, amando ao próximo como amamos a nós, né? E sejamos felizes nesse mundo, né? Cante e seja feliz. Medite e seja feliz. Estude as instruções de Deus e seja feliz. Associe-se com pessoas que estão numa espécie de transcendência também. Seja feliz. E todo o universo, todo o seu mundo vai seguir o padrão da sua frequência de ser nesse mundo. O mundo será feliz para aquele que se sente feliz nessa conexão crística com Deus. Ok? Vamos meditar. Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!